Muitas vezes, quando o silêncio desce sobre a casa e as notificações do mundo cessam, o que sentimos não é a paz que nos prometeram, mas um eco surdo de ansiedade que reverbera no peito. É uma sensação física, quase palpável, de que algo está faltando, de que estamos incompleto, de que o chão sob nossos pés se tornou subitamente instável. Precisamos começar nossa conversa hoje validando essa angústia, não como um defeito de fabricação da sua alma, mas como um sintoma real e doloroso. O que a cultura romântica chama poeticamente de solidão, para o nosso sistema nervoso, muitas vezes soa como um alarme de perigo. Mas quero que você respire fundo e considere uma nova verdade. Essa dor não é o sinal de que você está quebrado. Essa dor é um sintoma de abstinência. É o seu falso eu, aquela máscara social que você construiu com tanto esmero, entrando em pânico porque perdeu a plateia que o mantinha vivo. Sem os olhares, sem as confirmações, sem o ruído que diz você existe, a parte de você que aprendeu a performar para ser amada, sente que está desaparecendo. E isso, meu querido, dói como uma morte porque, de certa forma, é uma pequena morte. Para compreendermos a profundidade do que está acontecendo dentro de você agora, precisamos recorrer à sabedoria cirúrgica de Cláudio Naranjo. Ele nos ensinou que aquilo que chamamos de personalidade, ou o nosso ego, não é quem realmente somos em nossa essência. É, na verdade, uma cristalização defensiva, uma armadura rígida que forjamos ainda na infância. Criamos essa estrutura para garantir que seríamos vistos, para garantir nossa sobrevivência emocional e para assegurar um pouco de afeto em um mundo de gigantes. O problema dessa construção é que ela é totalmente dependente do mundo exterior. O ego é um ator que não sabe existir sem o palco e sem o público. Ele precisa desesperadamente do outro para validar suas máscaras, para dizer que ele é bom, útil ou importante. Quando você se afasta, quando a solidão se impõe, o ego perde suas referências. Ele não tem mais onde se espelhar. E é nesse momento que ele grita, esperneia e gera essa angústia avassaladora, pois sente, com razão, que seu reinado está ameaçado. Podemos aprofundar esse olhar trazendo a perspectiva compassiva de Gabor Maté sobre o trauma e o vício. Talvez você nunca tenha pensado nisso, mas a necessidade compulsiva de estar sempre cercado de pessoas, de preencher cada segundo com conversas, música ou a luz de uma tela, funciona no cérebro com a mesma mecânica de um vício químico. Não é apenas extroversão ou sociabilidade, é um mecanismo de fuga sofisticado. Fugimos para não sentir a dor original da desconexão autêntica que carregamos. Usamos o barulho do mundo como um analgésico para não ouvir onde a nossa ferida realmente pulsa. Existe uma verdade dura, porém libertadora, que precisamos encarar juntos. Quem deseja a cura precisa inevitavelmente se afastar. É necessário retirar a substância viciante, a validação externa, para que possamos finalmente olhar para o que restou por baixo da superfície. Portanto, o que faremos aqui hoje não é um exercício de resignação. Eu não vou ensinar você a apenas suportar a solidão ou a repetir frases vazias sobre gostar da própria companhia enquanto seu peito aperta. A promessa deste encontro é outra. Vamos aprender a usar essa solidão necessária como um bisturi cirúrgico, afiado e preciso. Vamos usá-la para remover a crosta endurecida da personalidade neurótica que tem sufocado quem você realmente é. Não será um caminho de alívio imediato, mas será um caminho de verdade. Porque somente quando o barulho cessa e a plateia vai embora, é que temos a chance sagrada de encontrar a única presença que nunca nos abandonou, mas que passamos a vida ignorando, a nossa própria essência. Quando você finalmente toma a decisão corajosa de se afastar do ruído, a primeira coisa que você encontra não é a serenidade, mas um tipo de caos silencioso que reverbera nos ossos. É fundamental que você entenda, com a clareza da ciência e a compaixão do espírito, que o desconforto agudo que surge nos primeiros momentos de solitude não é um sinal de que você está fazendo algo errado, mas a prova biológica de que você está interrompendo um ciclo vicioso. O seu cérebro, acostumado por anos a um bombardeio constante de estímulos e validação social, sofre um choque neurobiológico real.
Ao retirar a droga da aprovação externa, aqueles olhares, as conversas triviais, as notificações digitais que dizem "eu vejo você", o seu sistema nervoso experimenta uma queda abrupta nos níveis de dopamina. Nós somos, em um nível muito primitivo, viciados no ciclo de recompensa social. E quando esse suprimento é cortado, o cérebro entra em um estado de pânico químico, simulando uma dor física que é quase insuportável, uma verdadeira abstinência que o seu ego fará de tudo para evitar. A maioria das pessoas desiste da cura exatamente neste ponto, cometendo o erro fatal de confundir o tédio com o vazio existencial. Quando o silêncio se instala, a mente, desesperada por distração, projeta uma sensação de tédio avassalador, uma espécie de névoa cinzenta e irritante que parece dizer não há nada aqui para você. Mas é preciso olhar através dessa névoa com olhos de quem busca a verdade. O tédio não é o fim da estrada, nem a prova de que sua vida interior é vazia. Ele é apenas a primeira camada de resistência, o guardião carrancudo que protege o portão do seu inconsciente. O tédio é a mente viciada esperneando pela falta de estímulos, é a crosta que precisamos perfurar para acessar o que está vivo e pulsante logo abaixo. Onde a maioria recua e corre de volta para o celular ou para a televisão, o buscador da verdade respira fundo e permanece, pois sabe que é atravessando essa fronteira de tédio que a verdadeira alquimia começa a acontecer. Existe ainda um mecanismo interno sutil que trabalha contra o seu silêncio, uma função cerebral conhecida como rede de modo padrão. Quando você não está focado em uma tarefa externa, quando você simplesmente está, essa rede se acende, e para quem carrega traumas não curados ou uma personalidade defensiva rígida, ela não traz paz, mas ruminação. É como se, ao desligar o rádio do mundo, o rádio interno ligasse no volume máximo, transmitindo uma estação que só toca suas falhas, seus medos do passado e suas preocupações com o futuro. O cérebro em repouso tende a vagar por caminhos de autocrítica severa, tentando resolver a sua vida através da preocupação. A solitude guiada, essa que estamos propondo aqui, é o ato revolucionário de observar essa rádio sem se identificar com a música, desativando esse padrão nocivo não pela luta, mas pela presença testemunhal, permitindo que a poeira mental comece lentamente a assentar. Ao atravessarmos a névoa inicial do tédio e da abstinência, chegamos a um território mais profundo e assustador, onde as luzes do teatro finalmente se apagam. É neste espaço vazio que nos deparamos com um dos ensinamentos mais cortantes de Cláudio Naranjo, a dolorosa compreensão de que nós não somos quem pensamos ser, mas apenas quem aprendemos a fingir para sermos amados. Passamos décadas construindo um personagem idealizado, uma persona polida e ajustada, que sabe exatamente como sorrir, como concordar e como se portar para garantir que não seremos rejeitados. No entanto, na solidão absoluta, essa performance perde completamente o sentido, pois não há ninguém na plateia para aplaudir ou vaiar. O personagem, sem o olhar do outro para sustentá-lo, começa a morrer de inanição, e essa morte simbólica é sentida pelo ego como uma ameaça vital, quando, na verdade, é o primeiro suspiro de liberdade da sua alma aprisionada. É preciso, contudo, ter uma vigilância extrema neste estágio, pois o ego é um mestre dos disfarces e tentará sobreviver a qualquer custo, inclusive sequestrando a sua espiritualidade. Existe uma armadilha sutil e perigosa que é a tentativa de agradar a Deus ou a um juiz imaginário quando estamos sós, trocando a máscara do ego mundano pela máscara do ego espiritual. Você pode se pegar tentando ser bom, manter uma postura rígida ou forçar pensamentos elevados, apenas porque sente que está sendo vigiado por uma autoridade invisível. Entenda que a cura não exige que você performe santidade no escuro do seu quarto. A cura exige a autenticidade crua de ser exatamente quem você é, sem a necessidade de impressionar nem mesmo o divino. A verdadeira conexão nasce da verdade nua, não de uma nova camada de verniz espiritual que apenas esconde as mesmas velhas feridas de rejeição. Para descobrir quem resta quando o teatro desmorona, convido você a realizar uma observação silenciosa e inversa sobre si mesmo,
notando o que desaparece da sua conduta quando a porta se fecha e a tranca gira. Perceba se a sua postura física muda, se o tom da sua voz mental se altera, se a necessidade de parecer inteligente, forte ou simpático se dissolve no ar parado da sala. Tudo aquilo que desaparece na solidão não é você. É apenas a sua adaptação ao mundo. É a roupa que você veste para sobreviver à guerra social. O que sobra, talvez um suspiro cansado, uma tristeza antiga, um riso solto ou simplesmente um corpo que finalmente relaxa a barriga. Isso é o início da sua verdade. É nesse resíduo sutil que o ego despreza por achar pequeno demais, que reside a semente da sua essência real, esperando pacientemente para ser regada pela sua própria atenção. Continuando a caminhada pela solitude, chegamos a um momento de intensa vertigem, aquele instante em que o espelho para de refletir o que o ego precisa ver para se sentir seguro. O ego é uma estrutura neuroticamente dependente de referências externas. Ele vive e se define pela comparação, pelo atrito, pela colisão com outros seres. Ele precisa que alguém concorde ou discorde, que o admire ou o critique, para que ele possa delimitar suas fronteiras e manter suas defesas ativas. Quando você está só, essa necessidade de colisão desaparece, e é como se o seu senso de identidade ficasse momentaneamente suspenso no vazio. Essa desorientação não é loucura, é a dissolução das fronteiras rígidas da personalidade, um passo necessário para que a sua verdade, que não precisa de muletas externas, possa emergir e se manifestar. Talvez você conheça ou já tenha vivido algo semelhante ao caso de uma mulher que entrou em um processo profundo de autoconhecimento após perder o marido e ver os filhos deixarem o lar. Em um momento de profunda solidão, ela se sentou à mesa para o jantar, diante de um prato que ela deveria encher com algo que gostasse. Foi então que ela percebeu, com um misto de espanto e tristeza, que ela não sabia mais do que gostava de comer. Por 30 anos, sua alimentação, seus hobbies e até seus desejos eram apenas reflexos e adaptações para agradar aos outros e manter a harmonia familiar. Ela havia vivido em um estado de confluência, onde suas fronteiras emocionais e seus gostos se misturavam completamente com os dos outros. A solidão, dolorosamente, devolveu a ela o paladar da própria alma, forçando-a a perguntar: o que eu quero, eu, sem ninguém por perto? Este é o trabalho brutal e honesto da solitude. Precisamos desmontar o mito de que a cura se trata de uma autossuficiência gélida, onde não se precisa mais de ninguém. A solitude não busca transformar você em uma ilha isolada e impenetrável. Ela busca transformá-lo em uma fonte e não em um mendigo. Não se trata de negar a importância dos relacionamentos humanos, mas sim de não usá-los como um analgésico constante para a sua própria sensação de incompletude ou inexistência. Somente quando você suporta o seu próprio reflexo nesse espelho vazio, sem precisar da validação ou da presença do outro para se sentir inteiro, é que você está finalmente pronto para se relacionar de uma forma madura, sem a carência que sufoca e sem a dependência que aprisiona. A solitude é o treinamento para que, ao retornar ao mundo, você possa oferecer a sua presença e não a sua falta. Quando a solidão nos alcança e o espelho para de refletir nossas máscaras, o que emerge não é necessariamente a luz, mas muitas vezes a escuridão. Uma melancolia repentina, um peso no peito, uma tristeza sem nome. É fundamental que você ressignifique essa experiência, pois a maioria das pessoas teme a solidão exatamente porque ela traz à tona o que estava submerso, mas essa emergência não é um castigo, é um processo biológico e espiritual de limpeza profunda. O fator silencioso que sabota a nossa frequência vibracional e a nossa paz é a acumulação de lixo psíquico, uma montanha de emoções não digeridas, lutos não vividos e palavras não ditas que ficaram armazenadas nas sombras do inconsciente. A nossa vida cotidiana, frenética e barulhenta, funciona como uma tampa que impede essa sujeira de subir à superfície. Para entender isso, podemos usar a metáfora da água turva. Imagine um copo cheio de água e lama. Enquanto você agita o copo, socializando freneticamente, trabalhando sem parar, distraindo-se compulsivamente,
A água parece apenas suja, uma mistura homogênea de vida e trauma. A solidão, no entanto, é a imobilidade necessária. Quando você para, quando o movimento cessa, a lama psíquica começa a assentar no fundo e a água, aos poucos, busca a sua cristalinidade. Mas para que a clareza surja, você precisa primeiro ver a lama se separar. Precisa encarar o quanto a sua água interior estava turva e pesada. A solitude é esse processo alquímico de decantação, onde o universo para que a sua alma possa se reorganizar. Portanto, a tristeza repentina que surge nos seus momentos de isolamento deve ser reenquadrada não como um sinal de depressão ou fragilidade, mas como um bom presságio. Essa melancolia é, muitas vezes, o seu sistema nervoso finalmente processando lutos antigos acumulados na infância, aqueles que a mente tentou calar, aqueles que você não teve permissão de sentir no momento do trauma. Como nos lembra Gabor Maté, o corpo muitas vezes grita o que a alma não suporta. Essa tristeza que emerge não é o problema, ela é a mensagem, o mapa que a alma lhe entrega para indicar onde a cura deve começar. A melancolia, neste contexto, é o peso do passado que está finalmente sendo descarregado do seu campo vibracional, para que você possa, enfim, respirar no presente e manifestar a vida que ressoa com a sua verdadeira essência. O ego, sendo o mestre da sobrevivência, não se rende facilmente à solitude. Se ele não consegue mais seduzir você com o barulho social, ele rapidamente muda de estratégia e tenta enganar você com a ocupação produtiva. Esta é a sutil armadilha da fuga para a frente. Usar o trabalho excessivo, a limpeza obsessiva da casa, a maratona de estudos ou a gestão minuciosa da vida como uma forma de evitar o silêncio interior. Você se torna um viciado em fazer, sempre com a crença de que precisa estar produzindo algo, pois o ato de simplesmente existir parece inaceitável. Cláudio Naranjo, com sua visão penetrante, chamaria isso de uma forma de preguiça espiritual travestida de ação. É a preguiça de se encarar, de sentir o que precisa ser sentido, camuflada pela virtude socialmente aceita da hiperatividade. Essa compulsão de preencher cada minuto com tarefas esconde a profunda ilusão do controle. A mente, movida pelo ego, acredita que se você parar mesmo que por um breve instante, o mundo desaba, as coisas desandam e você perde o controle de si mesmo e da sua vida. Na verdade, o que desaba nessa pausa é apenas o mundo interno fabricado pelo seu ego. E esse desmoronamento é vital e necessário para o seu despertar. Sua hipervigilância, sua pressa e sua agenda lotada não estão segurando a estrutura do universo, estão apenas impedindo a sua alma de respirar e de se realinhar. É uma vibração de ansiedade disfarçada de responsabilidade. Para sentir a potência desse ponto, proponho uma experiência silenciosa. Experimente sentar-se sem fazer absolutamente nada por 15 minutos, sem meditar formalmente, sem ler, sem telas, sem planejar o futuro. Apenas existir e respirar. Observe o pânico surgir. Observe a mão que coça para pegar o celular, a mente que começa a listar contas ou tarefas. Permita que o desespero e a urgência de preencher o tempo surjam, mas não reaja a eles. Deixe que essa onda de pânico venha e se dissipe como uma névoa passageira. Esse desafio de 15 minutos é um teste simples para a sua presença e é um treinamento poderoso para o seu sistema nervoso. Ele ensina ao seu cérebro que você pode sobreviver ao silêncio e ao não fazer, liberando a energia que estava aprisionada na vigilância do controle. Ao nos aprofundarmos na solitude, começamos a perceber que o maior inimigo não está lá fora, nas redes sociais ou nas demandas do mundo, mas sim na voz severa que se instala na nossa mente, tecendo críticas e exigindo performance. Esta voz que nos diz que estamos perdendo tempo, que não somos bons o suficiente ou que deveríamos estar fazendo mais, não é a sua verdade. Ela é o que podemos chamar de patriarcado interior, a internalização de figuras de autoridade, pais, professores, líderes, sociedade, que exigiam perfeição e obediência, moldando você em uma estrutura de opressão psíquica. Você se tornou o seu próprio capataz,
um tirano interno que impede a sua alma de descansar e de ser livre. Entenda que a solidão se torna, neste contexto, um ato de profunda rebeldia e libertação. O simples ato de se afastar do ruído, de permitir-se o não fazer, é a sua declaração de guerra contra as demandas desse tirano interno. Você está dizendo não à exigência de ser útil o tempo todo, não à pressão de ser produtivo e não à necessidade de ser aprovado. A cura genuína exige que você ouse decepcionar esse tirano interior, que você pare de atender às suas exigências e que você se permita o luxo de ser simplesmente um ser humano, imperfeito e em descanso, sem a necessidade de performance. A sua libertação emocional e espiritual passa, necessariamente, por essa quebra de lealdade com as vozes internalizadas do passado. Para desarmar essa voz crítica, é crucial que você desenvolva a técnica da dissociação. Quando o pensamento surge acusando, você está sendo preguiçoso, você não vai conseguir se curar assim. Ou você está perdendo tempo. Pare e pergunte com curiosidade: de quem é essa voz? Ela não é você. É um implante mental, um eco de uma sociedade doente por produtividade e doentia por julgamento. Não lute contra essa voz. Apenas a reconheça. Você pode até dar a ela um nome, como o velho guarda. Ao identificá-la como algo externo à sua essência, você tira o poder dela. Você pode reconhecer: ah, lá vem o velho guarda com suas exigências, e gentilmente voltar ao seu silêncio e à sua presença. Ao fazer isso, você se desarma e desarma a exigência, permitindo que a sua verdadeira voz, a voz da compaixão e da calma, comece a ser enfim audível. Ao longo do seu tempo na solitude, uma das emoções mais viscerais e difíceis de suportar será a carência, aquela sensação profunda de abandono ou de incompletude que grita por preenchimento. É crucial entender que essa carência avassaladora não é um defeito de caráter. Ela é a sua criança interior, ferida e assustada, gritando por atenção, e você passou a vida tentando terceirizar esse cuidado. Você tentou convencer parceiros, amigos, filhos, ou até mesmo o trabalho a suprir essa atenção que apenas você pode dar. A solidão, com sua brutal honestidade, devolve essa criança chorosa para o colo do único adulto capaz de salvá-la: você mesmo. Este é o segredo para manter a coerência emocional. Parar de buscar fora o calor que só pode nascer dentro. A prática da atenção plena, ou mindfulness, neste contexto de cura, transcende os clichês de esvaziar a mente. Ela se torna um ato radical de amor próprio. Não se trata de meditar para atingir um estado de nirvana, mas sim de tornar-se o pai ou a mãe compassivo da sua própria dor no momento exato em que ela pulsa. Quando a angústia da carência surge, você não deve lutar contra ela nem fugir dela, mas sim olhar para ela e dizer, com a suavidade de um abraço: eu vejo você, eu reconheço a sua dor, eu estou aqui e não vou a lugar nenhum. É você quem oferece o porto seguro emocional para o seu próprio sofrimento. Essa é a verdadeira mudança de paradigma na jornada da cura. Você deixa de ser o mendigo emocional que estende a mão para fora, implorando por migalhas de atenção e validação, e se transforma na fonte de calor para si mesmo. Quando você nutre sua carência com a sua própria presença, quando você a acolhe, em vez de tentar bani-la, a frequência vibracional que você emite se altera de forma irreversível. Ela deixa de vibrar na falta, no vazio que precisa ser preenchido, e passa a vibrar na plenitude do ser que se basta. A carência não se cura com o apego a outra pessoa. Ela se transmuta em presença através do acolhimento interno. A sua decisão de abraçar a solitude não é apenas um ato de coragem espiritual, é também um processo de profunda reestruturação biológica. A ciência moderna tem comprovado o que os místicos já sabiam intuitivamente: o silêncio cura o cérebro. Estudos mostram que o silêncio prolongado tem um efeito transformador em nossa estrutura neural, estimulando a neurogênese, o nascimento de novos neurônios, em uma região vital para a memória e a regulação emocional, o hipocampo. Ao removermos o bombardeio constante de estímulos verbais e auditivos do mundo, o cérebro tem a chance de se acalmar, de restaurar suas reservas e, literalmente, de se regenerar.
reduzindo significativamente os níveis do hormônio do estresse, o cortisol. O seu cérebro físico muda quando você para de falar e de ouvir compulsivamente. Existe um mito social profundamente arraigado de que ficar sozinho enlouquece. É uma crença que a sociedade do ruído nos impõe para que não ousemos questionar sua frenética atividade. Mas é preciso inverter essa lógica. Na verdade, ficar sozinho não cria a loucura. Ficar sozinho apenas revela a neurose e a confusão que já estavam lá, escondidas sob a distração contínua. E a cura só pode ocorrer quando o que está oculto é revelado e observado. Ao revelar essa confusão interna, a solitude permite que ela seja finalmente olhada, nomeada e, consequentemente, curada. Para entender a paciência que esse processo exige, observe a natureza. Ela não se apressa, e seu processo de profunda transformação exige o isolamento. Pense na lagarta. Antes de se transformar em borboleta, ela precisa do isolamento total e absoluto do casulo. Lá dentro, ela se desfaz completamente, vira uma sopa biológica, onde as estruturas antigas se dissolvem para que a nova forma, a essência, possa se reorganizar. O seu processo de cura e realinhamento vibracional é semelhante. Ele exige o seu próprio casulo, o seu silêncio, para que o que não serve mais se desfaça e o seu verdadeiro ser possa emergir sem pressa e em coerência. É um modelo de paciência que a sua frequência precisa adotar. Caminhando mais fundo nesta jornada, chegamos a uma distinção crucial, uma linha tênue que separa o abismo da elevação, a diferença vital entre isolamento e solitude. Muitas vezes, quem nos vê de fora não percebe a diferença, mas internamente são universos opostos. O isolamento é um movimento de fuga, baseado no medo e na contração. É quando você se tranca para que o mundo não o toque, construindo muros altos, porque se sente frágil demais para lidar com a vida. A solitude, por outro lado, é um movimento de encontro, baseado no amor e na expansão. É quando você se retira, não para fugir do mundo, mas para ter intimidade consigo mesmo. O isolamento fecha as portas e sufoca. A solitude abre portais internos e permite que a alma respire. É fundamental que você examine o seu coração e perceba qual é a motivação que o leva ao silêncio. Você está se escondendo da dor ou está se revelando para a cura? Você saberá que virou essa chave sagrada quando a qualidade do silêncio ao seu redor se transformar. Haverá um momento, sutil e poderoso, em que o silêncio deixará de ser um peso opressor sobre os seus ombros, carregado de angústia e tédio, e passará a ser uma presença nutritiva, vasta e acolhedora. É uma mudança de frequência perceptível. Você se senta na varanda ou no sofá da sala, absolutamente só, e não sente mais o vazio, mas sim uma plenitude serena. Você começa a se sentir acompanhado pela própria vida, pela respiração, pela existência em si. O silêncio deixa de ser a ausência de ruído para se tornar a presença de paz. Quando isso acontece, você parou de lutar contra a solidão e começou a dançar com a sua própria essência. Esta capacidade de estar plenamente só é paradoxalmente a única preparação real para o amor verdadeiro. Cláudio Naranjo nos ensina com clareza que só quem sabe ser um pode verdadeiramente ser dois sem se tornar meio. Enquanto você não suportar a sua própria companhia, você usará o outro como uma muleta, buscando em parceiros a metade que você acha que lhe falta. Mas o amor maduro, aquele que cura e eleva, só é possível entre duas inteirezas, entre duas pessoas que já são completas em si mesmas e que se encontram para transbordar e não para completar. A solidão, portanto, não é o fim da linha para quem busca o amor. Ela é o vestibular, o treinamento necessário para que você possa amar sem a carência voraz que destrói as relações. É aprendendo a ser inteiro na solitude que você se prepara para o encontro sagrado com o outro. Chegamos agora ao coração pulsante da nossa conversa, a conclusão lógica e inevitável que dá nome a este encontro. Existe uma reviravolta no caminho da cura que o ego, sempre preocupado com a sua imagem de bom moço ou boa moça, tem imensa dificuldade em aceitar: o afastamento estratégico.
Muitas vezes carregamos a crença equivocada de que o amor e a compaixão exigem uma disponibilidade irrestrita, uma porta sempre aberta para tudo e para todos. Mas quero que você compreenda, com a profundidade que a sua alma exige, que se afastar não é um ato de egoísmo, nem de frieza, e muito menos de arrogância. O afastamento é, na verdade, um ato supremo de preservação da sua integridade. É o reconhecimento humilde de que você é um recurso finito e sagrado e que, para poder servir, amar e contribuir verdadeiramente com o mundo, você precisa primeiro estar inteiro. Você não pode salvar ninguém se estiver se afogando junto com eles nas águas turvas da neurose coletiva. Recolher-se é garantir que haverá algo de real em você para oferecer quando você decidir voltar. Neste processo de recolhimento, você precisará aprender a conjugar um verbo difícil, mas libertador, o verbo recusar. O não que você diz ao mundo precisa deixar de ser visto como uma ofensa e passar a ser encarado como um ritual de cura espiritual. Aprender a colocar limites firmes nos vampiros energéticos, naquelas relações que apenas drenam a sua vitalidade sem oferecer troca, e recusar as obrigações sociais vazias que nada acrescentam ao seu espírito, é um ato de amor próprio radical. Entenda que cada não que você tem a coragem de dizer para o que drena a sua energia é simultaneamente um sim sonoro e vibrante que você diz para a sua essência. É uma delimitação de território sagrado, onde você informa ao universo e às pessoas ao seu redor que o seu tempo e a sua energia não são bens públicos, mas tesouros que você escolhe onde investir com sabedoria e discernimento. Esteja preparado, no entanto, para a consequência imediata e natural dessa mudança de postura. À medida que você se cura e a sua vibração se eleva, a física da vida entrará em ação. A mudança na sua frequência fará com que certas pessoas, antigos amigos ou até familiares, se afastem naturalmente ou criem atritos inexplicáveis. Não se desespere e não corra atrás para consertar o que está se rompendo. Isso não é uma perda, isso é alinhamento. Os seus padrões antigos, baseados na carência e na submissão, ressoavam com os padrões deles. A sua nova frequência, baseada na integridade e na presença, já não encontra eco. O universo está, gentilmente ou não, limpando o terreno, removendo o que é falso, para que o verdadeiro possa permanecer. Aceite esse esvaziamento não como um abandono, mas como a preparação do solo para as novas sementes que a sua alma está pronta para plantar. Minha querida alma, chegamos ao fim deste encontro, mas ao início da sua verdadeira jornada. Quero que você entenda, com toda a profundidade que o seu coração permitir agora, que essa solidão que o seu ego tanto odeia e rejeita é, na verdade, o remédio amargo que a sua alma tem pedido silenciosamente há anos. Ela não é um castigo do destino, nem um sinal de fracasso social. Ela é o fogo alquímico necessário para queimar o supérfluo e revelar o essencial. O caminho da cura real não é uma festa lotada de ruídos e distrações, onde todos fingem felicidade. É uma peregrinação solitária e sagrada em direção ao centro do seu próprio ser. É o retorno para casa, para aquele lugar dentro de você que permaneceu intacto, esperando pacientemente sob as camadas de trauma e condicionamento. Para encerrar nossa reflexão com a chave de ouro da sabedoria, recorremos mais uma vez ao simbolismo profundo que Cláudio Naranjo tanto apreciava, a imagem da torre no tarô. Muitas vezes, construímos torres de marfim, estruturas rígidas de personalidade e orgulho para nos protegermos do mundo, acreditando que estamos seguros no topo, mas a solidão é o raio que atinge essa torre. Ela provoca a queda das estruturas falsas, o desmoronamento das ilusões que nos sustentavam artificialmente. O ego olha para essa queda e vê uma catástrofe, o fim do mundo. Mas a alma olha e vê a libertação. Deixe a torre cair. Deixe as máscaras se quebrarem no chão. Deixe o ego espernear e chorar a perda de seu reinado ilusório. Somente quando tudo o que é falso desmorona é que você pode, pela primeira vez na vida, pisar em solo firme e construir sua casa sobre a rocha da verdade, e não mais sobre a areia da opinião alheia. E nesse solo firme
encontramos a presença da qual Eckhart Tolle nos fala com tanta clareza. Na solitude verdadeira, acontece um milagre. O tempo psicológico colapsa. O peso esmagador do passado, com suas culpas e arrependimentos, e a ansiedade vibrante do futuro, com seus medos e projeções, perdem a força. O que resta é a presença pura, o agora absoluto. O ego é uma entidade que precisa do tempo para sobreviver. Ele se alimenta da história de quem você foi ou de quem você quer ser. Mas na solidão consciente, a narrativa cessa e o ser emerge. O ego não consegue respirar no agora. Portanto, a sua solidão consciente é, em última análise, a morte do falso eu e o nascimento glorioso da sua verdadeira natureza. Eu tenho um convite final e muito sério para você hoje. Quando a minha voz silenciar e este vídeo terminar, eu peço que você não preencha o próximo momento com barulho. Não corra imediatamente para os comentários, não abra outro aplicativo, não ligue à televisão. Permaneça. Fique por alguns minutos com o eco destas palavras dentro de você. Encare esse silêncio que vai surgir não como um vazio assustador, mas como um portal sagrado que se abre. Respire dentro dele. Sinta o gosto da sua própria presença. Se esta mensagem tocou a sua alma e ressoou com a frequência da sua verdade, se você sente que chegou a hora de parar de fugir, então, e somente então, deixe sua marca. Inscreva-se para continuar essa caminhada conosco. E como um compromisso selado entre você e a sua própria consciência, escreva nos comentários a frase que define o seu novo passo. Eu aceito o meu próprio silêncio. Vamos criar aqui, neste espaço, uma egrégora de almas corajosas que ousam se encontrar na profundidade. Até a próxima jornada, onde a ciência encontra a alma. E lembre-se, a paz que você tanto busca reside na coragem de ser quem você é, mesmo quando ninguém está olhando.